Olá, seja bem-vindo mais uma vez nesse canal. Eu sou o Delton, pastor da Igreja Batista Missionária em Porto Alegre, e lhe convido a assistir e meditar nessa mensagem que Deus trouxe para nós nesse momento, nesse dia. Amém? Amados, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, então. Nós vamos falar no texto de Marcos, capítulo 4, versos de 35 a 41. Marcos, capítulo 4, versos de 35 a 41. E pensando nesse tema em que nós estamos vivendo, esse tema, né, esse período em que nós estamos vivendo, eu intitulei essa mensagem aqui como Vencendo o Medo, Crendo em Jesus. Vencendo o Medo, Crendo em Jesus. Marcos, capítulo 4, versos de 35 a 41. E eu gostaria que você me acompanhasse aí nessa leitura. Eu vou te dar um tempinho para que você abra sua Bíblia lá em Marcos, capítulo 4, versos de 35 a 41. E no espírito de oração também você possa pedir ao Senhor para ministrar ao seu coração enquanto isso. Todos acharam aí? Abriram ou acessaram suas Bíblias? Então vamos ler. Na minha versão, como sempre, diz o seguinte: Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amados, que palavra especial, né? Que palavra abençoada essa aqui, principalmente pelo tempo que nós estamos atravessando, pelo presente momento em que nós estamos vivenciando. E da nossa cabeça, como eu vemos falando já há algum tempo, e a gente está nesses pelo menos 45 dias de isolamento social, e a gente acaba até criando um hábito, né? 45 dias fechados e lendo a palavra, orando, com certeza a gente vai criar um hábito ótimo, né? Especial, e que traz para nós verdades imprescindíveis, verdades importantes para o nosso dia a dia, né? E meditando nisso, a gente vê que o tempo que nós estamos atravessando, é importante que nós entendamos qual deve ser o nosso comportamento em relação a isso, em relação à confiança que nós temos, o que nós confiamos, em que nós confiamos e por que confiamos. Né? Porque dependendo do que você confie, uns vão conseguir chegar até o final dessa batalha. Outros nem tanto, nem vão ter forças para isso. A gente tem visto e ouvido muitas notícias negativas e entrelaçadas a essas notícias negativas, a gente também tem notícias boas. Porém, ficamos ainda duvidosos no que vai acontecer pela frente, mas é importante eu e você sabemos sobre a nossa confiança, sabemos que podemos depositar a confiança em Deus, ou não, né? E o resultado final disso é o que realmente vai mostrar claramente em quem nós confiamos ou no que nós confiamos. Precisamos entender que em meio a tudo que estamos presenciando, é necessário fazermos uma leitura, é o que nós chamamos de uma visão ampla, né, do mundo, uma cosmovisão, né, uma leitura correta do que está acontecendo e como devemos nos posicionar em meio a tudo isso.
A verdade é que a nossa realidade humana, ela grita mais alto do que o que nós realmente acreditamos da dimensão espiritual. Ou seja, vivemos mais pelo que a gente vê do que o que nós cremos, pelo que nós cremos. Você crê em quem? Você crê no quê? Né? Isso vai gerando toda a ansiedade, vai gerando toda a frustração e todo tipo de dúvidas. Se nós não temos uma definida crença, e essa crença direcionada em Cristo Jesus, nós ficamos atribulados, nós ficamos confusos, e aí nós não temos perspectiva nenhuma de vida. E sobre esse assunto eu gostaria de trazer para nós aqui, através da palavra, esse exemplo, o melhor exemplo de equilíbrio, o melhor exemplo ao qual nós podemos copiar sobre tranquilidade, mansidão e paz. Jesus, né? Ele nos ensina com a sua postura como nós devemos viver nesse mundo de maneira coerente com o que nós cremos. E no texto a gente pode ver e pensar em algumas características de Jesus, da sua postura, que podem servir de lição para nós nesse tempo de pandemia, nesse tempo de isolamento social. E nós aprendemos com Jesus a fazer as perguntas certas, a tomar decisões corretas, ou, enfim, a viver conforme a vontade do nosso Pai. E aí a pergunta principal que traz a nossa mensagem de hoje é: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? É certo que muitas pessoas hoje, gente, têm vivido desesperadamente. As pessoas estão sem saber o que fazer. Às vezes falta pouco para que elas possam resolver suas questões, mas elas não sabem o caminho, elas não sabem como. Né? E dentre diversas situações desconfortantes, atribuladas e indecisões e tudo mais, elas não conseguem achar um final, né? Justamente porque elas estão travadas com medo, elas estão paradas pelas dúvidas. E Jesus perguntou: por que vocês estão com tanto medo? Né? Ainda vocês não têm a fé correta, ainda vocês não estão entendendo quem sou eu, vocês não estão, não aprenderam ainda que eu estou com vocês? Né? E no texto bíblico a gente vê o desafio de Jesus, porque uma vez que ele desafia, ele sabe o que ele está fazendo. Né? E o primeiro ponto que a gente vê aqui na palavra de Deus, nesse texto, é: você deve confiar em quem nunca te deixará no momento difícil. Vou repetir, você deve confiar em quem nunca te deixará no momento de dificuldade. E aí, observando o texto aqui, Jesus, ele não era uma pessoa despreparada. Ele não era uma pessoa que estava sem saber o caminho ao qual percorrer. Ele tinha um propósito, ele tinha definido no seu coração e na sua mente o que ele iria fazer. Ele sabia qual era o ambiente em que ele estava, ele tinha noção exata do que fazer diante de qualquer situação. Glórias a Jesus, porque ele sabia, perdão, ele sabia o que ele estava fazendo. Por isso que quando nós olhamos a história, vemos a tranquilidade acerca de tudo. Ele era tranquilo, ele era pacificador, ele era manso em tudo o que ele tinha para fazer. Ele desafiou esses homens a exercitar a fé que eles tinham. E nisso, verificar em que realmente eles estavam acreditando. Né? Naquela ocasião, o teste foi o quê? A travessia do mar. Chamado de mar porque era um grande lago, o lago de Genezaré. Ele tinha mais de 240 metros, né, de largura, enfim. Ele era praticamente muito grande, né? Por isso que eles consideravam mar. Mas o que é importante aqui é que, seja qual for a travessia que você tiver que enfrentar, ele nunca desistirá de te acompanhar. Uma vez que Jesus desafia você a percorrer um trajeto com ele, ele não vai desamparar você, ele não vai deixar de estar com você. Ele nunca desiste de te acompanhar. Ele sabe do que somos feitos, de carne. E demonstra também quem ele é, Deus.
Em detrimento à minha finitude, à minha carnalidade, à minha incredulidade, Jesus vem com o seu poder, com a sua graça, demonstrar e provar que ele é Deus. A Bíblia diz que o Senhor nunca nos abandonará. Olha o que a Bíblia diz lá em Josué capítulo 1, versículo 5. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. E aí nós vemos também na palavra que ele vai à frente, nos livrando do mal. Olha lá em Deuteronômio capítulo 31, verso 8. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não se desanime. Confie no Senhor. Ele não nos deixará, ele não vai te deixar passar por alguma coisa que vai te prejudicar. Ele não vai permitir que nada aconteça com você, comprometendo a sua integridade física, emocional e espiritual. Não há situação que Jesus não abarque, não seja maior. Não há situação que seja maior do que a confiança que podemos ter em Jesus. Guarde isso. Não há situação que seja maior do que a confiança que podemos ter em Jesus. E aí eu volto a questionar, assim como no texto tem aquela indagação de Jesus. Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Por que que nós temos tanto medo das coisas que têm acontecido? A prova é que nós não temos uma fé firmada em Jesus. A prova é que nossa fé é em todas as outras coisas, menos naquele que tem o domínio nas mãos. E aí nós partimos para o segundo ponto aqui desse texto, onde podemos verificar o seguinte: você deve confiar em quem tem certeza do que está fazendo. Às vezes as pessoas têm certeza de que vão conseguir guardar um dinheiro, têm certeza de que vão conseguir guardar mantimento, têm certeza de que não vai perder o emprego, têm certeza de que não vai acontecer nada de ruim, mas é uma pseudo-certeza, ou seja, uma certeza enganosa. Não tem garantia, ninguém tem garantia de nada hoje. Né? O interessante é você olhar para a palavra de Deus e perceber que ali dos versos 35 a 41, Jesus estava presente. Ele estava presente, mas os discípulos demonstraram o quê? Que mesmo o Cristo estando presente, eles não entenderam que o Senhor dos Senhores estava com eles. Às vezes a gente pode estar caminhando aonde quer que seja, e nós não temos a noção exata de quem é o nosso Deus, e que Ele está com a gente em todo o tempo. Não só para nos dar a vitória em determinadas situações, como também nos repreender quando pecamos, quando vamos até o pecado. Né? Você deve confiar em quem tem a certeza do que está fazendo, não a dúvida, não a oscilação. Né? Jesus sabia o que queria, por isso ele desafiou os discípulos a irem com ele mar adentro. Né? Independente do que estava para acontecer, era importante confiar naquele que tinha chamado, naquele que tinha desafiado, naquele que tinha o domínio de tudo o que era impossível ao homem controlar. Sabe que na sua vida, na minha vida, na nossa vida, muitas coisas, se não todas, é impossível controlar. E nós só fazemos isso, só conseguimos dessa forma, quando nós esperamos no Senhor, confiamos no Senhor e deixamos que Ele controle a nossa vida. Né? É interessante que no domingo nós ouvimos aquele missionário, né, o pastor Henrique, falar sobre dar o anal pro Senhor, para que Ele controle o barco. Né? A mesma coisa, a nossa confiança deve ser naquele que tem certeza do que está fazendo. Né? E o que ocorre é que nós somos tão conscientes e conformados com as nossas coisas, com as coisas que a gente consegue enxergar, consegue ver, que não contamos com o cuidado e a soberania de Deus.
A gente parece que tem tanta convicção de que vai dar certo por nossas próprias mãos que a gente não dá conta de que esquecemos de Deus, do cuidado dele, do amor dele, da proteção dele, né? E aí é onde a gente acaba sendo prejudicados por nós mesmos, né? Vivemos confortavelmente na dimensão natural, confiando em pessoas e no mundo, que não entendemos e por isso nós não acreditamos no que Jesus pode fazer. Ou seja, não acreditamos no poder de Jesus sobre o natural. Você precisa entender que a vida natural que você vive não é por você. Não, você não vai conseguir dominar. É por Jesus. Ele consegue te dar a direção e o domínio, o equilíbrio exato para você viver de acordo com a sua vontade. Uma outra coisa que a gente vê nesse texto, né, é a capacidade dos discípulos de depositar a confiança no que eles conheciam, depositar a confiança no que eles achavam ser firme, do que eles tinham certeza, né? A palavra nos mostra que Deus conhece os planos para cada um de nós. Se você olhar lá em Jeremias capítulo 29, versículo 11, você vai ver o seguinte: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Você acha que Jesus iria deixar aqueles homens morrerem afogados no mar? Se isso acontecesse, meu querido, com plena certeza você não estaria aqui nessa hora. Se aqueles homens morressem no mar e Jesus dentro do barco, com certeza eu e você não estaríamos aqui hoje ouvindo essa palavra ou vivendo. Porque teria tudo acabado. E outra, ele não seria Deus, não é? Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Ainda continua essa pergunta, continua esse questionamento. E aí é onde a gente vê, no terceiro ponto aqui nessa palavra, você deve confiar em quem conhece o coração e pode fortalecer a fé. Você deve confiar em quem conhece o seu coração e pode fortalecer a sua fé. Os discípulos eles ficaram com medo de morrer porque conheciam muito bem o mar. Eles sabiam de tudo que tinha naquele mar, de tudo que tinha naquele rio. Eles eram pescadores, eles eram homens experientes. Eles sabiam exatamente aonde eles estavam. E isso fazia com que eles tivessem segurança. Ou seja, eles pisavam em terreno conhecido. Eles navegavam em águas conhecidas. Eles conheciam as possibilidades de tempestade, assim como o nosso Senhor Jesus. Mas, muitas vezes, assim como os discípulos acreditavam no conhecimento deles, acreditavam no contexto que eles viviam, e por isso se sentiam seguros, também nós. Muitas vezes nós acreditamos que conseguimos, muitas vezes nós acreditamos que é possível. Não, eu faço isso, não, eu já conheço, já sei muito bem executar isso. E esquecemos de que o Senhor está sobre nós. Esquecemos que Deus, Ele é soberano sobre cada um de nós. Né? Eles acreditaram muito na força da natureza, das suas possibilidades, e que, mesmo sendo limitadas, eles conheciam, mas não acreditaram naquele que era o Deus da criação, naquele que criou a terra e tinha poder para mudar qualquer circunstância adversa. Sabe que naquele tempo, a região ali onde tinha o mar, né, da Galileia, ou o lago de Genezaré, ele era abaixo do nível do mar e era rodeado por montanhas. Isso fazia com que os ventos frios baixassem, né, fossem até onde a parte mais aquecida, e o mar, né, esse lago, ele era aquecido. Então a junção entre o aquecimento daquele mar e as ondas do vento frio dava as tempestades. Então eles já conheciam, já sabiam que isso era possível, mas eles não eram preparados para as tempestades.
Eles tinham medo das tempestades, não é? Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Por que vocês ainda estão com tanto medo? Vocês não conhecem esse mar? Vocês não conhecem essa região? Vocês não sabem do que pode acontecer? E outra, vocês não sabem que o Senhor dos Senhores está no barco? Por que ainda permanece com medo? Jesus possivelmente estava indagando isso aos discípulos, porque já fazia tempo que eles andavam com Jesus. Já era para eles terem experiências com Jesus. Aliás, pelas experiências, já era para eles imaginarem quem era Jesus, o poder que ele tinha sobre a natureza criada por ele mesmo, né? Quem podia resolver aqueles problemas era só Jesus, e eles poderiam ficar tranquilos quanto a isso. A Bíblia adverte o seguinte: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e evite o mal. Provérbios 3, de 5 a 7. Jesus, depois de ter sido acordado pelos discípulos, ele repreendeu o vento e deu ordem às águas. Ele deu ordem às águas. Isso nos faz lembrar que o mesmo Deus que criou é o mesmo Deus que domina. Aleluia! O mesmo Deus que criou é o Deus que também tem o poder para dominar essas águas. Não é? Por isso podemos abrir o nosso coração a quem verdadeiramente conhece e pode preencher o nosso coração e depositar toda a nossa confiança em quem pode verdadeiramente nos deixar passar pelas tribulações, mas nunca vai se ausentar de nós. Ele nunca vai nos deixar sozinhos passarem por essas tempestades. É certo que quando a gente olha para o texto ali, a primeira coisa que os discípulos fizeram, quando começou a tempestade e começou a encher o barco de água, o que eles fizeram? Ficaram desesperados. O Senhor, tu não te importas que a gente vá morrer? E é até uma pergunta desses discípulos, até ingrata, né? E quantas vezes a gente não faz um tipo de pergunta assim? Ah, Deus, tu vai me deixar padecer aqui, Senhor? O Senhor existe mesmo? Ah, Senhor, por que que eu estou passando por isso? Por que que está acontecendo isso? Mas, meu amigo, meu irmão, meu ouvinte, saiba que o mesmo Deus que permitiu a tribulação, permitiu a tempestade, permitiu o isolamento social, permitiu a pandemia, é o mesmo Deus que está com você para te proteger dessa doença, para te proteger dessa tribulação, para te proteger desse isolamento, dos problemas causados através disso. O mesmo Deus que abriu as portas para que esse tipo de provação viesse, é o mesmo Deus que está com você, é o mesmo Deus que pode te dar todo o suporte para atravessar essa tempestade. Acredite nisso. Jesus, ele nunca se ausenta no momento da tribulação. Jesus, ele nunca pula fora do barco. Ele não pulou fora do barco. Quem estava com medo de pular do barco eram os discípulos, né? E imagina se Jesus tivesse pulado do barco. O que seria desses homens? Não é? Mas ele não pulou do barco. É uma verdade para mim e para você essa noite. Seja o que for que você esteja passando, seja o que for, seja qualquer tipo de tempestade que você esteja atravessando nesse momento, Jesus, ele está no barco. Jesus, ele está presente. Se você olhar nos versos de 35 a 41, você vai perceber que em nenhum momento Jesus se ausentou. Mesmo dormindo, meu querido, Jesus não ficou fora. Mesmo dormindo, ele não dormia. Ele estava vigilante. A presença de Jesus é suficiente para nós. Os discípulos, embora estivessem todo apavorados, eles ficaram atribulados e de fato, né, nós quando ficamos atribulados, a gente fica preocupado, a gente fica com medo. A gente tem medo do que possa acontecer. Nessa pandemia, nesse isolamento, você pode ter medo de várias coisas.
Você pode estar limitado, limitada em diversas coisas e pensando muitas outras que não são muito boas. Mas saiba de uma coisa, Jesus, ele deseja fazer parte da sua vida, ele deseja estar te dando o suporte, ele deseja te amparar nesse momento de crise, nesse momento de ansiedade, nesse momento de turbulência. Saiba que ele não está nem um pouco disposto a abandonar o barco. Se alguém abandona o barco, esse alguém não é Jesus. Então entenda que hoje você pode abrir o coração para que Jesus entre, abrir sua vida para que Jesus faça parte dela e assim você possa ter condições de avançar, condições de vencer as dificuldades, também como pode ser sustentado a cada passo, a cada momento, Jesus pode estar com você. Né? O pavor dos discípulos revela que eles tinham pouco conhecimento de Jesus. Né? Embora andasse com ele, mas tinham pouco conhecimento. Quem conhece Jesus, conhece por se relacionar com ele. Conhece por andar com ele. E não teme crises no mundo. Deixa eu dizer uma coisa para você bem importante que eu aprendi. Crise só o mundo tem. Quero dizer para você que o céu nunca esteve em crise e nunca vai estar. Jesus nunca entra em pane quando ele vê um problema. Pelo contrário, ele dá a solução. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Rei dos reis. Ele é o Deus dos deuses. Ele está acima de qualquer um de nós e de qualquer Deus. Então, toda a situação, qual pior que seja, ele nunca perde o controle. Sabe quem perde o controle? Olhe para você. Nós perdemos o controle. Ele não. Amém? Olha só, essa palavra é para que eu e você sejamos encorajados em tempo de pandemia, em tempo de crise, em tempo de isolamento social. Eu estou isolado dos meus amigos, dos meus irmãos, dos meus familiares, das pessoas que são queridas e eu quero abraçar. Mas você tem a sua família e você tem Jesus. Vou dizer uma coisa muito séria em relação a isso. Não existe coisa melhor. Porque Jesus é o que te sustenta em todos os momentos e a sua família é o que te fortalece e te encoraja a permanecer fiel a Jesus. Porque permanecendo fiel a Jesus, você vai ser fiel à sua família, à sua casa e tudo mais que Deus colocar na sua vida, na sua mão para fazer. Saiba que Ele, estando no barco da sua vida, Ele vai te dar total condição para superar toda e qualquer crise, toda e qualquer dificuldade. E aí, quando Jesus perguntar por que vocês estão com medo e ainda não têm fé, você provavelmente e com plena convicção você vai poder responder. Eu não digo nem Jesus, né? Mas as pessoas perguntar, você está com medo? E você, com muita satisfação no coração, muita paz, você vai poder responder, eu não tenho medo. Eu não tenho medo do que possa acontecer. Porque eu tenho o meu Jesus e eu sei que Ele está segurando as cordas. Eu sei que Ele está me sustentando. E Ele vai me sustentar até aquele dia especial onde eu vou poder abraçar Ele e definitivamente viver para toda a eternidade. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te guarde, que Deus faça com que essa palavra seja ministrada no seu coração, seja implantada no seu coração. Tá bom? Um grande abraço e eu gostaria que você fechasse os olhos nesse momento e pensasse justamente nessas questões que nós tratamos aqui essa noite. Confiar em quem nunca te deixará no momento de dificuldade. Ele não vai te deixar nesse momento, não. Né? Ele está atento a esses momentos. Confiar em quem tem certeza do que está fazendo. Ele tem a plena certeza do que está fazendo. Ele é o que domina todas as coisas. E confiar em quem conhece o coração e pode fortalecer a fé. Só Jesus pode
nos fortalecer nesse momento, só Jesus pode nos dar um coração sábio, só Jesus pode nos dar um coração que aceita todas estas coisas. A Bíblia diz que todas as coisas vão passar, céu e terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Creia nisso que você vai viver uma vida em paz. Feche os seus olhos, vamos orar em nome de Jesus? Pai, obrigado pela tua santa palavra. Nós te damos graças, ó Pai, por esse momento, ó Deus, em que nós podemos tirar, ó Pai, para reservar, ó Deus, para ouvir a tua palavra, ouvir a tua voz e também orar ao Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor alcance os corações. Eu creio que o Senhor já desde o início tem feito isso e é por essas pessoas ao qual nós intercedemos nessa noite, nesse momento. Pedimos ao Pai que essas palavras possam ser assentadas em seus corações e essas pessoas possam ser, ó Deus, fortalecidas, animadas, encorajadas e até transformadas pelo poder da tua palavra, do teu amor. Deus, em nome de Jesus, abençoe cada lar que abriu as portas para o Senhor. Abençoe cada vizinho nosso que pôde ouvir a tua palavra. Obrigado por cada pessoa que está, ó Deus, nessa live, nesse momento, que o Senhor esteja encorajando-os, fortalecendo-os, livrando-os de todo medo, livrando-os de todo mal. Ó Deus, em nome de Jesus, faça o que nós não conseguimos fazer, alcance aonde nós não conseguimos alcançar. E também, ó Pai, que o Senhor salve essas pessoas que não te conhecem. Ó Deus, que se porventura tiveram nesse tempo, ó Pai, um encontro com o Senhor, receberam no coração a tua palavra, aceitaram a tua vontade, que, ó Deus, o Senhor os conserve assim e elas sejam, ó Deus, trabalhadas pelo Senhor, protegidas pelo Senhor, animadas pelo Senhor e transformadas pelo poder do teu amor. Nós te pedimos isso, Senhor, não porque nós merecemos, mas porque o Senhor tem o poder para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Te damos graças, ó Deus, por tudo o que tu és, por tudo o que tu fazes e pela oportunidade que nós temos de ter acesso à tua palavra, às Escrituras, às palavras de vida eterna. Louvado seja o teu santo e bendito nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém.